Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos, eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Ei Bardo. E hoje estamos fazendo mais uma tag, uma daquelas famosas tags que a internet nos proporciona. E novamente eu me inspirei no vídeo de uma grande amiga minha, a Dani. Não sei de onde ela arranja, mas ela sempre tira umas tags muito legais. Eu vou lá, copio na cara dura, transcrevo aqui as perguntas e preparo as minhas respostas. Novamente, se não tiver certo, a culpa é dela, peguei as perguntas dela. Mas quero então começar a tag do Metal 2024, tag que a comunidade dos metaleiros e colecionadores estão falando sobre heavy metal. E vamos então começar essa nova tag aí. Bora pra vinheta! Começando então a nossa tag do Metal 2024, a primeira pergunta, o primeiro item aqui é: cite um lançamento que você espera ansiosamente em 2024. Bom, o primeiro ponto é que eu não fico acompanhando muito quais que vão ser os lançamentos. Às vezes eu sou pego de sopetão com algum álbum novo que foi lançado, mas eu devo admitir que tem dois itens aqui que eu estou assim com a curiosidade e a expectativa um pouco alta. O primeiro, por mais incrível que pareça, é o Challenge the Wind do Rhapsody of Fire, banda essa que foi fundada por Alex Staropoli e Luca Turilli, né, com Fablione nos vocais, virou uma das principais bandas de power metal dos anos 2000. É uma banda que se foi se perdendo bastante no som, conforme eles foram encontrando novas identidades, eles foram me perdendo como fã. E eu acho que agora, pela música de trabalho que eles lançaram, eu acho que eles estão indo mais para aquela linha do power metal italiano que eu gosto. Não é nada inovador, é super genérico, super clichê, mas é algo que eu gosto. Então eu tô bem curioso para ver como é que vai ser esse lançamento. Os dois anteriores eu já achei ok, mas este novo me agradou bastante, assim, os trabalhos de guitarra, de teclado, teve uma melodia muito legal, mais legal do que qualquer outra música que eu ouvi nos álbuns recentes da banda, então fiquei ali um pouco afoito para ouvir o disco inteiro. Sem falar também que tem o Giacomo Volli, que é um vocalista que eu gosto bastante, tem um timbre que me agrada bastante, então eu espero que esse seja o primeiro capítulo, assim, de uma era, de uma fase com mais gás da banda. E outro disco que eu estava com uma grande expectativa, que eu estava bem ansioso para ouvir, eu descobri que ele já foi lançado, por sinal, que é o High Power do Scott Stapp. Scott Stapp, vocalista do Creed, né, ficou mundialmente famoso numa das principais bandas de hard rock do mundo nos anos 2000 também. Ele que saiu do Creed para fazer carreira solo, teve uma carreira um pouco tímida, né, com 3 lançamentos. Ele chegou a participar também do Art of Anarchy, substituindo Scott Weiland, né, uma outra banda de hard rock com grandes figurões aí do rock. E agora está retornando para o Creed, né, em algumas reuniões. Fiquei muito feliz com essa novidade, mas vi então, na minha cabeça era um álbum a ser lançado, eu vi que o High Power já foi lançado, então ainda não ouvi, mas ainda estou bastante ansioso para ouvir. Eu gosto da carreira solo dele, mistura bastante aquele rock do Creed, né, com uma levada mais pop, mas trazendo momentos também mais densos, né, até porque ele passou por muita coisa na vida dele, se reergueu, né, ele teve que dar uma boa reerguida na carreira dele. Eu acho que ele acabou agregando bastante maturidade passando por essas dificuldades. Então tá aí 2 álbuns que eu tô bem ansioso para ouvir, que são Rhapsody of Fire com Challenge the Wind e o Scott Stapp com High Power. Item número 2. Ano Novo Chinês. Aê! 2024 é o ano do dragão. Mostra um álbum contendo um dragão na capa. Porra, aqui eu tenho pilhas de CDs de power metal, então não vai ser difícil achar uma banda com um dragão na capa. Mas para não dizer que eu só falo bem de capas, e obviamente eu não falo, por isso nós temos aqui o Cover Critique, eu trouxe uma das capas mais feias que eu tenho na minha coleção, que infelizmente tem um dragão na capa, pobre dos dragões, que vão ficar muito mal falados, que é o Legend of Forgotten Rain, do Caledon. E temos aqui este dragão atrás de um trono, coisa mais feia. O estilo já é um estilo meio de quadrinho, né, com uma pintura feita a lápis ou cera, possivelmente. Temos aqui no fundo também uns efeitos aquarelados. Mas esse dragão aqui, ele tem uma vibe meio de cachorro, cão de guarda. Não sei se vocês estão ligados no Falco da História Sem Fim, mas eu acredito que todo mundo na sua infância, quando assistiu aquele filme, achou que era um cachorro gigante voador, e na verdade é um dragão chinês. O que não é diferente disso aqui, né? Que é para ser um dragão aqui, guardião de um tesouro, mas parece um bulldog aqui esperando pelo biscoito. Aqui, então, a capa inteira, né? Que é uma arte inteira aqui fechada, do nosso Falco italiano. O item número 3 é o álbum preferido adquirido em 2023. Eu já falei desse álbum, acho que em 2 vídeos anteriores, que foi uma compra que eu adorei ter feito, que foi o Rata Blanca, com o Reino Esquecido, né? El Reino Olvidado, ou The Forgotten Kingdom, uma versão de Digibook dupla com um álbum cantado tanto em espanhol quanto em inglês. Então, como eu já falei desse álbum, e eu vou deixar o link ou aqui embaixo ou aqui em cima para que vocês vejam esses vídeos,
eu trouxe uma outra compra que eu adorei por muitos motivos. O primeiro ponto é que eu mostrei esse álbum recentemente, ou ainda vou mostrar, não sei que dia que vai ser, porque ele chegou nas minhas mãos recentemente, mas a compra foi feita ano passado, em dezembro. E o álbum é o Origine, do Ancient Bards, meus xarás da Itália. E por que eu escolhi esse álbum? Esse aqui é o último álbum da banda, o último álbum lançado em 2019. Foi feito por financiamento coletivo e é um álbum que não é vendido no Brasil. A própria banda não envia para fora da Itália os seus álbuns e todas as vezes que eu encontrava esse álbum para venda eram muito caros. E depois, assim, de um bom tempo aguardando, eu consegui então esse álbum aqui, que ele continua a história que os álbuns anteriores começaram. Ele veio lacrado ainda, estou muito feliz com essa compra. É uma banda que eu gosto bastante, power metal italiano, com uma vocalista com um timbre muito bonito, músicas empolgantes, enfim, tudo aquilo que eu gosto, né? Eu já defendi bastante, eu gosto muito do metal italiano. Aqui não é diferente, então, metal espadinha, super nerdzão, completando também a discografia da banda. Então aqui diversos motivos que me fazem optar como essa aqui, como uma das compras que eu mais gostei de 2023. Então, Ancient Bards, os bardos ancestrais aqui com Origine, The Black Crystal Sword Saga Parte 2. O item número 4, houve algum título de 2023 que você ficou satisfeito em comprar digitalmente? Então, eu não compro itens digitais, até porque a maioria das vezes acabam sendo lançados fisicamente, eu vou atrás dos físicos. Isso me impediria de ajudar uma banda digitalmente? Não. Então a minha resposta vai um pouco além de álbuns digitais, mas uma ajuda que eu presto, né, uma associação que eu tenho, uma inscrição que eu tenho para um perfil digital de uma banda. Eu sou apoiador do patrão do Darbereta, que é o fundador, compositor, guitarrista da banda Dracari e também da Crimson Dawn. Então é uma compra digital, afinal eu acabo fazendo um aporte ali no projeto, fazendo meus apoios, e eu recebo conteúdos e também participo de discussões com o músico. Então eu estou bem satisfeito, porque eu estou ajudando o trabalho dele, estou ganhando conhecimento, ganhando conteúdo relacionado às bandas que eu gosto, mas não chega a ser exatamente um conteúdo fechado, assim como se fosse um álbum digital, até porque álbuns digitais eu não compro. Quer dizer, poderia comprar, ainda não comprei. Ok, item número 5. Mostra um álbum que musicalmente não corresponde à capa. Então eu trouxe a banda Immortal Chore, eu vou mostrar a capa pra vocês. Como vocês podem ver aqui, uma capa super trevosa aqui das trevas, um logo meio gótico. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um logo aqui extremamente gótico, que lembraria uma banda talvez mais de Doom ou talvez de Gothic Metal, com linhas mais sinfônicas, possivelmente. Nós temos aqui, o nome do álbum é Beyond the Great Vast Forest, ou seja, além da grande e vasta floresta. E temos essa capa aqui, ó, com essas molduras e um espírito aqui andando, o que nos remete a um completo black metal old school, talvez até um pouco sinfônico se a gente pensar no Cradle of Filth. Mas esta banda aqui de Manaus, ela é uma banda de power heavy metal. Tem uma pegada super rápida, umas batidas rápidas, né, bateria com um pedal duplo, e tem um vocal meio limpo, com alguns coros, o que é meio confuso, porque até mesmo aqui a foto da banda lembra umas bandas de black metal mais de garagem. Então tá aqui, é uma banda que a gente acha que vai ser super trevosa, super malvada, mas é uma banda aí que cavalga com os unicórnios nas florestas. E no CD a gente tem esta fonte aqui de convite de formatura. E algumas músicas também, alguns títulos que nos fazem pensar, porra, mas isso não é uma banda de black? River of Darkness, The Battle of Moonstone, The Great Vast Forest, Beyond the Mist, Eyes in Flames, Dance of Sacrifice, Spells of Mysteria, The Curse of Seliph, Fall of the Empire e Requiem. Então, Immortal Chore, Beyond the Great Vast Forest, uma capa que não condiz com a sua música. Item 6. Qual artista de metal que você mais tem itens? Olha, a resposta provavelmente vai ser Blind Guardian. Contando assim por cima, eu tenho mais de 30 itens, entre CDs, um DVD. Eu também tenho camiseta deles, não sei se conta. Então, provavelmente vai ser Blind Guardian. Até podemos trazer eles aqui em algum vídeo para mostrar tudo que eu tenho na minha coleção de Blind Guardian. Número 7. Mostra um álbum que você comprou às cegas em 2023. Tem alguns itens que às vezes eu compro às cegas mesmo, eu gosto da capa, já jogo pro carrinho o CD, mas até mesmo em loja, quando eu vejo assim algo, eu dou uma escutadinha rápida assim no celular antes de comprar. Mas como eu também não lembro outros fatos que aconteceram isso, o que me veio à mente neste exato momento foi este disco aqui, do Tota de Daná, o
The Nameless Cry, último álbum da banda, lançado em 2023. E por que foi uma compra às cegas? Entre aspas, tá? Eu vou dar uma trapaceada aqui. Porque eles lançaram um financiamento coletivo para este álbum, aqui com a outra capa. E antes mesmo de saber o que era, qual música de trabalho eles estavam lançando, eu já aderi, fiz o meu apoio na hora. Por quê? Porque a gente sabe, né, que quando é Tota de Dana, a gente não tem o que duvidar. A qualidade vai ser foda, o som é foda, os músicos envolvidos são fodas. Então, antes mesmo de qualquer informação básica, eu já estava dando o meu apoio para este álbum aqui. The Nameless Cry de 2023, o Tota de Dana. O item número 8 mostra um título que você tenha em mais de um formato. Eu coleciono apenas CDs, eu não tenho discos, eu não vou ter fitas, cassetes. Então, normalmente, quando eu caio nessas perguntas, eu acabo mostrando algum item que eu tenho versões diferentes em CD. Já fiz isso com Demons and Wizards, eu quase trouxe outros CDs que eu tenho nessa vibe, mas eu lembrei de um porém aqui, um item da minha coleção que eu tenho em diversos formatos, que é o Rebirth World Tour, live em São Paulo, do Angra. Aqui nós temos a versão Digipack do álbum. Então, aqui está. Digipack, com seus 2 CDs em encarte. Eu tenho a versão acrílica do álbum. Aqui está. Com seus 2 CDs. Essa caixinha aqui não está muito boa, vou ter que trocar ela. Eu tenho o show em DVD. Então temos aqui também o show. Aqui, DVD e encarte. E recentemente eu ganhei do meu amigo Solano a versão em VHS. Olha só. Tá aqui então a fita. Ainda autografada pelo Kiko Loureiro. O show aqui não é completo. Esse aqui é a parte 1. Provavelmente eles lançaram 2 VHS para esse show. Mas tá aqui então 4 formatos, ou melhor, 3 formatos, né? Já que é CD, DVD e VHS. Mas então de um mesmo item, algo bem legal e interessante aqui para minha coleção. Embora eu não tenha onde ver VHS, é um item que eu gostei bastante de ter ganhado, ainda mais porque foi me dado com bastante carinho aí pelo Solano. E só para situar vocês, galera da nova geração, antigamente a gente assistia filmes, séries ou até mesmo gravava coisas como aniversários, casamentos nessas caixas de plástico aqui gigantescas com fitas que passavam dentro de videocassetes, que eram aparelhos que faziam a leitura disso. Era assim que os incas assistiam filmes antigamente. O item 9 mostra um lançamento conceitual inspirado na literatura. No heavy metal e principalmente no power metal é muito normal essa inspiração, né? Essa relação que temos entre a música conceitual e literatura, principalmente literatura fantástica. Mas eu quis trazer então aqui um projeto que eu gosto bastante, um projeto de 2 partes, onde a primeira parte aqui é um show à parte, que é o projeto do John Land com Trond Holter, chamado Drácula, Swing of Death, que, como o nome próprio diz, ele é um projeto inspirado no Drácula. Então, tá aqui, interessante aqui atrás até a fotinho do Conde Drácula, ou melhor, do Vlad o Empalador, né, que depois foi relacionado ao Conde Drácula, que é a mesma imagem utilizada, então, para retratar ele em diversos itens antigos. Esse aqui, no caso, é o livro Poderes das Trevas, a enigmática versão estendida de Drácula, acho que é a versão sueca que foi traduzida. Então teremos uma relação muito grande entre esses 2 itens aqui, tanto a literatura quanto o CD. Infelizmente o projeto deu uma esfriada, porque o Jordan largou fora do projeto, acho que para gravar com a Avantasia. E o projeto então foi continuado apenas como Holter, aí virou um projeto solo do Holter. E o vocalista que foi chamado para substituir o John Land foi o Nils Carew, vocalista do Pagan's Mind, uma banda prog europeia bem legal, bem interessante, um vocalista também bacana, mas claro, uma pegada completamente diferente do John Land. Então aqui os 2 álbuns que contam a história do nosso querido Vlad Tepes, ou Drácula o Empalador, e o livro aqui que inspirou os álbuns. O item 10 é uma banda que você percorreria uma distância considerável para ver ao vivo. Eu já fiz algumas dessas indiadas, já viajei para outras cidades, outros estados, para poder ver algum show que não veio para minha. Felizmente, Porto Alegre acaba sendo uma capital que recebe bastante shows, mas ainda tem algumas bandas assim na minha listinha que eu gostaria de assistir ao vivo.
Dito isso, tem algumas bandas, então, de fato, como, por exemplo, Manowar, é uma banda que eu quero ver ao vivo, só que o problema de Manowar é que eu me empolguei tanto com aquele show do Absolute Power que eu não quero ver um show que eles venham pro Brasil. Então teria que ser num festival onde eles fossem headliner, com muito investimento, para conseguir retratar um pouco da emoção que eu vi e senti através daquele DVD. Tem a banda Nickelback, é uma banda que muita gente não gosta, eu gosto bastante, é uma banda que eu quero bastante ver ao vivo. E aí entra algumas bandas italianas menores, que eu sei que a chance de vir para o Brasil e principalmente para Porto Alegre são muito pequenas, que são bandas como Elven King, Drakkar, Domini, são bandas que eu gosto pra caramba, o próprio Ancient Bards, que eu comentei anteriormente. Mas não vamos perder as esperanças, né? Nunca se sabe se um dia eu conseguirei ver elas. Vale até destacar que o primeiro show de metal que eu fui na vida foi uma dobradinha de Vision Divine com Labyrinth. Então, ó, quem sabe um dia não tem uma turnê aí com 2, 3 bandas juntas, oriundas da Itália, passando aí por algumas cidades e capitais do Brasil. O item 11 mostra um lançamento de 2023 que você comprou com entusiasmo, mas acabou perdendo interesse. Para essa resposta, eu tive que ressignificar um pouco a pergunta, porque de fato não tem nenhum álbum de 2023 que eu perdi o interesse. Mas, criando uma nova interpretação e para trazer um item para vocês aqui, eu acabei selecionando o álbum, o The Vertigo Trigger, do Siren. Mas mesmo assim não é um álbum que eu perdi o interesse. Até mesmo comentei como um dos álbuns que eu mais gostei do ano passado. Então por que, Eduardo, você trouxe esse álbum pra cá se ele não é um álbum que você perdeu o interesse? E se você comentou que era um dos álbuns mais legais que você ouviu, que foram gravados no ano passado? Eu trouxe ele porque, embora seja um álbum muito foda, é uma vibe assim bem power metal moderno, mistura um pouco de metal moderno com power metal, com umas pegadas também, com umas guitarras mais oriundas do heavy metal, algumas coisas, algumas melodias bem grudentas. Mas eu levantei esse álbum aqui porque a banda já tem 2 álbuns anteriores ao Vertigo Trigger, que são o Letters to Myself e o No Halos in Hell. E esses 2 álbuns aqui são muito, mais gigantescamente, imensamente, muito mais legais e empolgantes do que esse terceiro. Então vocês imaginem o quanto esses álbuns aqui são mais legais na minha percepção, para eu dizer que aquele ali perde um pouco o interesse. Não que perca, tá? Mas é que esses 2 álbuns são tão mais legais, na minha opinião, que quando eu ouvi esse terceiro, e nesse álbum aqui a banda sofreu algumas mudanças de formação, então teve a entrada do guitarrista Marcus Sunnesson, que veio do The Crow e do Angel, que são bandas muito mais pesadas, até na linha do death metal, que eu esperava um som que misturasse mais o som padrão do Siren, né, aquele power metal moderno, com pegadas mais pesadas, de repente palhetadas mais rápidas que viesse do death metal, ou até mesmo alguma coisa mais técnica, mas o som ele se manteve muito na constante que a banda faz. Então é um som que eu curto pra caramba. Se eles lançarem 10 álbuns nessa pegada deles, eu vou gostar dos 10. Claro, né, que aí eu vou entrar na questão nostalgia, na questão afeto, e os álbuns iniciais vão ser os que me agradam mais. Talvez os futuros me agradem mais ainda. Mas por causa disso, quando eu ouvi o álbum, com uma vontade de ouvir uma coisa um pouquinho de diferencial, e eu ouvi a pegada que eu já gostava, eu acho que eu consegui dar umas voltas para trazer este álbum aqui para este item específico. Então, quando eu digo um lançamento de 2023 que eu comprei entusiasmado, mas acabou perdendo interesse, não é que eu vou deixar de ouvir esse álbum ou que eu vou botar ele para rodar. Mas de fato eu tinha uma expectativa um pouco diferente do que eu ouvi, mas o que eu ouvi ainda é muito bom. Acho que eu consegui me explicar, mas então tá aqui o Siren com The Vertigo Trigger, álbum de 2023. O item 12, agora um item mais polêmico, diga o nome de um artista que não pode fazer nada de errado. E na minha percepção, o que é o critério de algo errado? Sabe? Porque eu acho que se for algo moralmente errado, eu acho que nenhum artista deveria fazer. Se for legalmente errado, também não deveria fazer. Se for eticamente errado, também não deveria fazer, mas se agora a gente entrar naquela questão do artista que resolveu testar alguma coisa diferente, mudar um pouco a sonoridade, e os fãs não aceitaram, então eu acho que ninguém deveria estar preso a isso. Eu acho que os músicos são donos, né, de suas artes, como artistas, eles têm o direito, né, de tentar trazer coisas novas, experimentar coisas novas musicalmente. E o problema é que a gente está numa era do cancelamento. E isso faz com que nós, como fãs, a gente se sinta dono da arte dos artistas e a gente acha que tem uma voz muito maior, porque a internet está aqui, todo mundo é acessível através dela. Então, quando a gente começa a ter o poder da voz, a gente começa
a ficar mais chatos e exigir mais. Então, eu digo que nenhum artista deveria errar de maneira que fizesse mal ao próximo, mas eles não deveriam ter medo de testar coisas novas com medo de errar. Então, nenhum artista não pode fazer nada errado, acho que todo mundo pode errar o suficiente para aprender, que os erros se transformem em ensinamentos para que eles alcancem um patamar maior futuramente. O item número 13. Diga o nome de uma banda que você gostaria que tivesse desistido quando estava no auge. Infelizmente, a banda que eu vou dizer aqui é uma banda que chegou, acho que num dos patamares mais altos, assim, tem um auge monstruosamente bom, com muita qualidade, e hoje não consegue me agregar nada de novo, eu não consigo me sentir feliz escutando músicas novas. E até a questão da formação atual me traz assim um pouco de preocupação e estranheza. A banda é Gamma Ray, justamente por isso. Eu acho que ela tem um momento muito forte, é uma banda que já começou alto, já manteve a régua muito alta, e chegou um momento assim, que morreu. Acho que depois de Majesty, perdeu um pouco de criatividade, perdeu um pouco de interesse, do tesão ali de estar na banda. Eu não sei. E o momento que a banda tá hoje também, de trazer um vocalista cover do Didi para cantar no lugar dele, também não me agrada muito. Eu acharia muito mais épico, muito mais interessante se eles tivessem trazido o Ralph Shippers, que foi um vocalista da banda e ainda consegue cantar com qualidade, com expressão. Então, para mim, hoje o Gamma Ray acabou virando um tributo deles mesmos, sabe? Tenho curiosidade de ir num show e ver se ao vivo a energia ainda contagia, como às vezes que eu vi a banda ao vivo, mas hoje eu sinto que aquela banda que tá ali, só existindo por questões financeiras, talvez. As músicas ainda são grandes, é uma banda que tem um renome, mas tá então, uma banda que eu queria que tivesse desistido no auge é o Gamma Ray. Até porque o Kai Hansen hoje está fazendo outros shows com Halloween e isso deu muito mais certo para ele. O item 14. Mostra um lançamento que você comprou em 2023 como resultado direto de assistir o canal de alguém no YouTube. Olha, eu não lembro exatamente se eu fiz alguma compra relacionada a alguma amostra que eu vi no YouTube. Provavelmente sim. Eu também não vou lembrar, até porque é um negócio muito orgânico, né? A galera tá sempre falando dos novos lançamentos e aí acabo não sendo influenciado por isso, mas eu trouxe aqui um álbum que eu comprei sim por causa de um conhecido do YouTube. Quase que diariamente eu converso com algumas pessoas que têm canal no YouTube, trocamos ideia e também acontece alguns breaks de CDs. E por causa dessas conversas eu consegui com o Fábio do Audiorama este álbum aqui, o Art X, The Rendition of Cain, que é um projeto que eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu gosto muito desse tipo de ópera metal, com vários vocalistas fazendo participações, interpretando personagens. Quando o Fábio anunciou esse álbum aqui, eu já levantei a mão e disse, manda que eu quero conhecer. Ele é um projeto composto pelo músico Gabriel Bernasconi, e ele conta um pouco, né, de uma história, não sei se bíblica ou mais mitológica de Caim, né, com toda a questão de Abel, os primeiros filhos da humanidade. Temos aqui alguns personagens bem interessantes dentro dessa mitologia e alguns participantes também de renome, como por exemplo Luca Princiotta, que ele toca na banda da Doro, nas guitarras. Temos o Oliver Palotai, tecladista do Camelot, do Sons of Seasons. Steve Giorgio no baixo, que ele foi baixista do Death, do Testament, do Sebastian Bach, Spirits of Fire e mais um monte de banda. Esse cara já tocou com uma galera. Temos Giuseppe Orlando, baterista, que tocou em bandas como The Foreshadowing, Airlines of Terror e November. Não conheço essas bandas. E aí começam os vocalistas, o Blaze Bayley, que é o Adão, Blaze Bayley, né, o vocalista da banda Blaze, a banda Blaze Bayley e do Iron Maiden, obviamente. Tem uma vocalista que eu não conheço, que é a Celine Ilzich, ela é a Eva. Roberto Tyrant, ou Rob Tyrant, né, o vocalista do Labyrinth, como Abel. O André Matos, aqui, nosso saudoso André Matos, do Angra, do Xamã, como o Anjo de Deus, talvez Gabriel. Amanda Somerville, vocalista do Trillion, do Avantasia, do Aina, compositora, também canta no Exit Eden, projeto feminino, como Lilith. Tem o Tim Aymar, vocalista que cantou no Control Denied, cantou no Pharaoh, acho que ele faleceu recentemente, infelizmente, como Lucifer. Temos a vocalista Lúcia Emanuele, da banda Treva, como a esposa de Caim. E o Zach Stevens, né, Zachary Stevens, vocalista do Savatage, Circle to Circle, como o Keeper of Eden. Então, um projeto que despertou minha curiosidade, eu não conhecia, e por causa dessas relações com outros canais de YouTube, eu acabei adquirindo aqui para a coleção. Obrigado, Fábio, novamente aí pela troca. E aproveitando esse espaço, se vocês têm CDs para troca e venda,
comenta aqui embaixo que a gente troca uma ideia e vê se a gente consegue fazer break nisso. La garantia sou eu. O item 15, um álbum bom que acaba sofrendo por ser muito longo. Existe, né, alguns álbuns que às vezes a gente está escutando e parece que não acaba nunca. Às vezes porque as músicas são parecidas, às vezes porque as músicas não agradam tanto. E eu, de cabeça, não consegui lembrar assim, de muitos álbuns relacionados a isso. Tem alguns álbuns que eu tiraria uma música, de repente reduziria uma. Mas tem um álbum que eu gosto pra caramba, que foi uma das minhas principais portas de entrada pro prog metal. Mas hoje eu vejo como ele é um pouco exagerado. O álbum é o Genius, a rock opera, né? Um projeto aqui capitaneado pelo Daniele Liverani, um músico italiano, principalmente guitarrista. Além de ter composto e gravado a trilogia do Genius, ele também já tocou no Twin Spirits, no Empty Tremor, no Chimera. Hoje está em algumas bandas que eu não conheço. E é um álbum bem interessante, né? Indo naquela linha do Avantasia, com uma ópera metal com diversos vocalistas e ótimos vocalistas também, diga-se de passagem, como Mark Bowles, Lana Lane, Daniel Guidelow, Chris Botelda, Joe Vanna, Steve Walsh, John Wheaton, Oliver Hartman, o Philip Binoy e o Midnight. Olha só os nomes que ele conseguiu. Isso só no primeiro álbum. No segundo já entra mais uma caralhada, como Russell Allen, Eric Adams, Edu Falaschi e por aí vai. Mas o problema desse disco aqui é que tem músicas muito longas, mas muito longas mesmo. A primeira música, ela tem 12 minutos e a música mesmo parece que começa só lá pelos 5, 6 minutos. Então é uma introdução longa assim, progressiva, é agradável, mas é longa pra caramba. A gente tem a segunda música que é bem legal e é bem curtinha assim, uns 4 minutos, que se não me engano é a Lana Lane que canta, e é uma balada muito bonita. Aí já temos uma música Paradox com 9 minutos e 28, depois The Glory of Our Land com 7 e 51, aí All of Your Acts, que é uma música bem mais prog também, toda quebrada, com 6 minutos e meio, Dreams, que é um mais power metal com o Mark Bowles, que é muito legal essa música, 5 e 29, My Pride 7 e 31, There's a Human 5 e 9, Father com 5 e 25, Terminate com 5 e 40 e I'm Afraid com 8 e 54. É um prog metal bem acessível, misturando também elementos de heavy e power, mas às vezes me parece que ele soa muito longo, assim como diz o enunciado aqui do tópico, né? É um ótimo disco, mas que às vezes, na minha opinião, peca um pouco por ter músicas muito alongadas. Às vezes parece até que é uma barriga assim no disco para ter mais tempo. O próximo item, 16, mostra uma camisa de sua banda favorita. Eu poderia trazer aqui muitos itens do meu guarda-roupa, porque eu tenho diversas camisetas de banda, e principalmente bandas que eu gosto, mas eu separei para mostrar aqui para vocês, então, uma das bandas que eu mais tenho escutado atualmente, e uma camiseta que eu gosto pra caramba, né, um pouco diferente, fugindo um pouco daquele apelo de banda de rock e metal, que é essa camiseta do Alter Bridge aqui. Ela tem aqui umas cores bem chamativas. Eu comprei no show do ano passado, então aqui tá o selinho impresso. Ela não tem informações atrás de data de show, mas é uma estampa que eu gostei, é uma estampa diferente, né? Algumas cores um pouco mais chamativas, um pouco destoantes do padrão do metal. Mas aqui tá um item que eu escolhi, Alter Bridge, então, uma das bandas que eu mais tenho escutado recentemente. Uma camiseta que eu adorei ter comprado, uso bastante, né? Sempre que ela não está para lavar, eu tento estar com ela. Mas, como comentei, tem mais uma pilha de roupa lá no armário que eu poderia estar trazendo aqui para mostrar para vocês. No item 17, então, cite uma banda que já existe há pelo menos 24 anos e que você acha que ainda está forte e criativamente relevante. Olha só, outra banda que eu poderia ter a camiseta para mostrar para vocês, é uma banda que eu curto pra caramba, mas infelizmente eu cheguei um pouco tarde no show e não tinha mais camisetas à venda. E a banda é In Flames. O primeiro álbum deles é de 94, mas a banda mesmo foi formada em 1990, então ela já tá aí com 34 anos de vida, já tem mais de 24 anos, né, 10 anos a mais, e para mim é uma banda que ainda tá super relevante, né, principalmente criativamente falando, porque é uma banda que acabou se transformando. Inicialmente eles criaram um estilo novo, né? Ao misturar o black metal sueco com as pegadas mais heavy metal, aderindo mais às melodias, e acabaram também se adaptando conforme a banda foi evoluindo, o mercado foi se transformando. Eles foram para uma linha até mais new metal industrial numa certa fase da carreira, conseguiram voltar um pouco, misturaram um pouco dessas musicalidades
E hoje é uma banda ali que é muito difícil dizer o som deles, né? Todo mundo vai dizer que é death melódico, não discordo, mas eles têm nuances de diversos outros estilos, então eu acho que eles estão ainda muito relevantes com esse metal moderno deles, né? Que ainda tem um pouco do melódico, mas ainda tem bastante pegada mais moderna. Alguns fãs viram o rosto, dizem que a banda morreu ali no Clayman, entre o Clayman e o We Wrote to Remain. De fato, foi um momento ali que elas começaram a passar por algumas transformações, mas eu acho que eles deram a volta por cima. I'm the Mask é um dos álbuns que eu mais gosto de ouvir, mistura bastante esses sons que eu comentei. E o álbum mais recente, o The Far Gone, ainda também é um álbum muito foda. Então, para mim, uma banda com mais de 24 anos de idade, que ainda está forte e criativamente relevante, é o In Flames. E se vocês não concordam, paciência, essa é a minha opinião e é eu que estou falando aqui. Se vocês quiserem dar a opinião de vocês podem usar o espaço aqui embaixo de maneira respeitosa. O item 18, diga o seu mascote de banda favorito. Eu tenho muitas bandas que tem mascote, né? Eu acho que virou uma tendência entre diversas bandas, e diversos são aqueles mascotes impactantes, né? O importante mascote é justamente ser o rosto da banda para com os fãs, ou ser mais uma forma, né, de criar esse laço. Eu acho muito engraçado e cômico o caralhinho que o Mago de Oz tem. O Ed é um personagem super icônico, né? Tá na capa de todos os discos do Iron Maiden, também teve idas e voltas, né? A evolução dele é mostrada nessas capas. Não sei se oficialmente, mas eu gosto bastante daquele mago misterioso do Blind Guardian, que também aparece em várias capas e materiais da banda. Mas eu trouxe aqui dois mascotes que eu gosto bastante, até pela questão estética, mas também pela aquela questão meio conceito por trás junto à banda. Um deles é o mascote do In Flames, banda que eu acabei de falar, que é o Jester, aquele personagem monstrão deles, mas que também está muito ligado a questões psicológicas e superação, né? Ele acaba por ser um ponto assim muito forte que toca nesses assuntos mais sensíveis que a banda traz nas suas músicas, né? Como a saúde mental, psicológica. E eu vejo nele como uma demonstração disso nas músicas, né? A presença dele, a maneira como ele é retratado nas capas dos álbuns, que também tem uma evolução. Às vezes ele é um escudo, às vezes ele é uma personificação humanoide, às vezes ele é uma sombra, às vezes ele é uma criatura. Ele acaba sendo abordado de diversas formas, mas é um mascote que está bem recorrente também em todos os lançamentos da banda e também na questão lírica das bandas. Então o The Jester é um mascote que eu gosto bastante, sem falar que a versão do I The Mask ficou muito legal, né? Meio que um vilão ali. E outro mascote que eu gosto, talvez um dos que eu acho mais legais, é o Joker do Edguy. Então nós temos esse personagem ali, que ele é um bobo da corte, ou um menestrel, um bardo, né? Mas é uma figura que tenta trazer um pouco de comédia, um pouco de dramaticidade para as cortes, e que já foi usado algumas vezes nas capas do Edguy, e virou também um símbolo, né? Ali uma versão mais simples, uma assinatura visual que a banda utiliza. Aqui eu tenho uma paleta deles, uma paleta de baixo, que eu peguei num show, e vocês podem ver o Joker está aqui, né? Impresso na paletinha do Edguy. Então é um mascote também que eu acho bem legal. Eu acho que ele também consegue transitar bastante pelos momentos da banda. O último lançamento deles nós temos esse Joker, né? De uma maneira mais épica, mais de super-herói, que é uma tendência que a gente tinha também no mercado, né, com os filmes de super-heróis. Então eu espero que se o Edguy voltar, ele volte também trazendo essa figura, de repente se renovando junto com a banda. Bom, o item 19 é: compartilhe um item aleatório da sua coleção sem espiar. Então, para que não fique muito viciado aqui, enviesado, um item que eu vou pegar, eu vou pedir para Carol pegar um CD aqui da parede e me entregar, e esse é o que eu vou compartilhar com vocês. Pega aleatório mesmo. Ou pela capa. Uma capa que eu acho bonita. Isso. Isso não. Não, isso, faça do teu critério. Óbvio que eu vou fazer Mas isso. só para eu não pegar, porque eu sei mais ou menos onde é que tá cada CD, quer dizer, onde é que tá os grupos de CDs. Eu gosto daqueles que são que nem livrinho, mas eu não sei como você vê, porque tu fecha tudo no plástico. Então tá uma dica, se tu vê um CD no plástico é porque ele tá, é tipo livrinho. Então tá falado. O disco aqui escolhido foi o Symphony of Enchanted Lands Parte 2 do Rhapsody, antes de virar Rhapsody of Fire. Eu ainda prefiro chamar ele só de Rhapsody do que esse of Fire aí, ridículo. Coisa de criança que não sabe o nome, o poder poderoso. Carol escolheu esta versão aqui porque ela acha bonita essa versão de livro. Eu também acho, adoro versões de e-book. Ele tem então aqui o CD, tem o encarte preso aqui, né?
Legal que tem essas capinhas aqui com papel manteiga com opacidade. Então temos aqui a história, temos aqui mais uma capinha com uma foto preto e branco dos músicos, repetindo a imagem aqui, as letras e o DVD brinde aqui, que eu nem lembro o que vem nesse DVD. Esse álbum tem 12 faixas, então, e começa a nova saga do projeto do Rhapsody, que terminou no Power of the Dragon Flame, né? A história do Akron, do Dargor, do Warrior of Ice, teve morte coletiva lá. E começa então aqui uma nova saga, e eu vou ser bem sincero para vocês. A primeira saga eu li, acompanhei, gostei. Essa aqui eu li uma ou duas vezes e eu não lembro de quase nada. Eu sei que aqui entra a participação do Christopher Lee como narrador e também fazendo algumas pontas. O cara que já cantou ópera, que depois também inventou de ter sua banda, porque curtiu muito participar dos CDs do episódio, né, a partir desse. Essa história aqui começa então uma nova saga lá na cidade de Algalord, no capital, no reino. Não lembro agora se é considerado um reino. E se não me engano tem um Necron, um vilão aí, um mago super poderoso que despertou, ou tem alguns livros que ele quer encontrar. De fato, eu li e eu não lembro, assim. Aqui, a parte legal é que eles começam a expandir um pouco o cenário deles, a parte ruim é que, musicalmente, eles vão para aquela linha muito mais sinfônica, orquestrada, trabalhada, hollywoodiana, que eu não gosto tanto. Eu gosto daquele negócio mais do power metal mesmo. E aqui eles começam a ficar megalomaníacos demais, pra minha opinião. Álbum lançado em 2004, então, o Symphony of Enchanted Lands Parte 2, The Dark Secret, do Rhapsody. Essa aqui é uma versão alemã. O item 20, então, para encerrar, defenda uma banda que é metal, mas os outros discordam. Bom, primeiro, o metal é bem relativo, né? Porque o próprio heavy metal, ele acaba se dividindo em várias vertentes, então é muito discutível. Mas é qual tipo de metal? Eu poderia dizer que uma banda é metal X, outra pessoa dizia que é metal Y, e aí também viraria essa discussão. E eu acho idiota ficar defendendo o que é metal ou o que não é, porque a gente tem que ouvir música que a gente gosta. Não é só porque a música não é metal que a gente não vai ouvir. Então esse tópico aqui é um pouco desnecessário, né? Poderíamos ficar debatendo. Se vocês querem debater, fazer alguma pergunta aí, me questiona, você acha que essa banda é metal? Aí eu vou responder aqui pra vocês a minha opinião. Mas eu acho que todas as bandas aí, se elas se propõem a fazer metal, a gente tem que escutar como metal e respeitar o som dela. Se a gente não gostar, a gente não ouve mais. Dito isso, tem uma banda que eu gosto pra caramba, que ela é super mal vista aí pelo mainstream. E eu queria dizer que quem não gosta de Nickelback, ok, vocês têm o direito de vocês, mas por favor me expliquem por que vocês não gostam. Porque é uma banda que eu gosto pra caramba e todo mundo me aparece dizendo que não gosta, sem dar motivos reais, apenas porque escutaram que a banda não é boa e ficaram repetindo então. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi a tag do Metal 2024. Copiadas todas as perguntas do canal, o Hexen Shoes Collection. Então, se vocês gostaram desse vídeo, querem ver as respostas da Dani para as mesmas perguntas, os mesmos tópicos, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ou o card aqui, se eu conseguir pôr. E convido vocês também a responder essas mesmas perguntas com os itens que vocês considerariam para cada um desses tópicos. Podem usar o espaço aqui embaixo, podem responder no canal de vocês, me marcar ou me mandar o link, que eu vou lá assistir e comentar com todo o prazer. Quero então também convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção que eu estou escutando. Eu estou no desafio de ouvir todos os meus discos em ordem, então estamos ainda na letra A. Entra no Instagram para ver qual é o item que eu estou atualmente e acompanhando comigo. Quero convidar vocês a conhecer também as playlists do Spotify que eu faço com músicas de bandas e artistas que são citados nos nossos vídeos. Teremos também um vídeo com todas as bandas que foram faladas nessa tag, então o link vai estar aqui embaixo, é só entrar e curtir lá, conhecer as bandas que vocês não conhecem, reescutar bandas que vocês não escutam há um bom tempo, e me falem se vocês gostaram das bandas, vocês também podem mandar mensagem pelo Instagram, comentar aqui embaixo, sintam-se à vontade, gosto bastante de conversar com vocês. Gostou desse vídeo? Convido vocês a assistir as outras tags que eu tenho no canal de outras perguntas e outros assuntos relacionados aos itens das minhas coleções. Falo bastante aqui de metal, de rock, então sintam-se à vontade para ver demais vídeos, não só de tags, mas as listas também, os vídeos de cover design, onde eu misturo um pouco do meu conhecimento de design com as capas, encartes e logos CDs. Conhece quem gosta do conteúdo, compartilha então, vamos fazer bastante gente estar conversando sobre, curtindo e criando um debate sobre o metal e sobre colecionismo. E no mais, quero deixar um forte abraço a todo mundo aqui do Eibardo.